Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia, e nós vamos falar sobre um tema filosófico que é o tema da estética. Eu gostaria de trabalhar, ou começar a trabalhar com vocês esse tema a partir de 3 questionamentos que está no nosso livro didático e são extremamente importantes para a gente se aproximar do tema da estética. Vamos lá! Para compreender o significado do estudo da estética, observem a imagem em destaque. Esta imagem que está aqui do lado, ó. Depois, responda às questões propostas. Essa atividade, você vai refazê-la na sua casa depois sozinho, porque agora nós vamos fazer juntos. É o pontapé inicial que nós daremos para refletir acerca do tema da estética. Muito bem, observem a imagem aqui. Vocês devem perceber e saber, porque são muito inteligentes, que esta imagem aqui é uma imagem rupestre, ou seja, ela é uma pintura realizada pelos homens denominados do período pré-histórico, ou seja, os homens da caverna. Pois bem, essas pinturas, essas imagens, esse tipo de arte é muito especial. Por quê? Porque são achados, são descobertas históricas. Nós denominamos de descobertas arqueológicas. Pessoas estudadas, pessoas que estão direcionadas a esse estudo, estão o dia inteiro pesquisando e procurando imagens e artes como essa. É claro que eles não estão procurando em qualquer lugar. Eles têm uma direção histórica. Eles sabem que em determinado lugar existiu determinado povo que viveu de determinada forma, que expressou determinada cultura e que por isso certamente teria deixado coisas escritas ou coisas em forma de arte. E aí, esses pesquisadores, antropólogos, historiadores, arqueólogos, todos eles saem à busca desses achados que são muito importantes para reconstruir a história da humanidade, ou seja, compreender povos, culturas, compreender a nós mesmos. Pois bem, dito isso, vamos ver a primeira pergunta. O que a imagem retrata? Você a considera feia ou bonita? Por quê? Comece a pensar na imagem e faça um auto-questionamento. Ou seja, pergunte para si mesmo: será que essas imagens são feias? Ou será que elas são bonitas? O que a imagem retrata? Veja só, o que a imagem retrata? Não parece um tipo de pássaro? Talvez a gente não consiga identificar aqui que pássaro seja esse, realmente, né? É muito difícil. Eu arrisco a dizer que talvez esse tipo de pássaro aqui possa nem existir mais. Por quê, professor? Porque nós estamos falando de um povo específico e de uma arte específica de muitos anos atrás, pessoal. Ou seja, os animais que talvez possam ter existido há muitos anos atrás, hoje não existem mais. O fato é que os homens, isto é, as pessoas que pintaram esta parede, esta pedra, tinham como objetivo expressar a sua própria cultura, o seu próprio dia a dia. Vejam que eles não inventaram esses animais. Talvez eles conviviam com eles. Talvez esses animais fossem fruto do seu alimento. Ou seja, eles caçavam esses animais para talvez se alimentar, o que é extremamente natural nessa época. Você a considera feia ou bonita por quê? Pense nisso, isso é uma resposta muito pessoal. Será que eu consigo dizer que uma imagem é feia ou bonita e a minha vontade prevalecer sobre a vontade de vocês e dizer essa imagem é feia, essa imagem é bonita? Não, é uma resposta muito pessoal.
Vamos à segunda questão? Que critérios você utilizou para julgar a imagem como feia ou bonita? Quais são os critérios? Cores? Gosto? Tamanho? Forma? Por que você eventualmente achou a imagem bonita ou feia? O que levou você a identificar uma imagem como bonita ou feia? Vamos à terceira questão. O que determina se algo é bonito ou feio? Caramba, que pergunta difícil, professor. É uma pergunta filosófica, nós estamos na aula de filosofia. O que determina algo ser bonito ou feio? Uma pergunta filosófica por excelência. Será que o bonito e o feio estão nas coisas? Ou será que o bonito e o feio, na verdade, são provenientes do nosso julgamento? Olha que pergunta legal, galera. Será que o bonito e o feio estão nas próprias coisas? Ou será que é proveniente do nosso olhar, do nosso julgamento? Pense nisso. O desafio é responder essas questões e, quem sabe, apresentar para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus avós e discutir com eles sobre o que é estética. Legal? Pois bem, continuando aqui, nós temos uma pergunta muito interessante. Será que a estética filosófica se interessa pela estética corporal? Isto é, pelas transformações físicas realizadas sobre o corpo humano? Galerinha, quando nós falamos de estética hoje, nós ligamos muito à ideia de beleza, né? Então nós vemos assim salões de estética, salões de beleza. Sei lá, o nosso pai, a nossa mãe, não sei, os nossos familiares vão ao salão de beleza, vão ao salão de estética para ficarem mais bonitos, isto é, para arrumarem o corpo. A pergunta que eu faço para vocês é: será que quando nós tratamos de estética filosófica, nós estamos falando da beleza do corpo? Será que estética filosófica se interessa pela busca ou culto ao corpo? O que é o culto ao corpo? É uma sociedade que, especificamente, cultua o corpo como beleza. Vejam a representação do corpo forte, corpo bonito, corpo sarado, independente se for o corpo masculino ou o corpo feminino. Será que a estética filosófica está ligada ao corpo? Isto é, tentar entender o corpo humano? Galerinha, pode ser que a estética filosófica até pense sobre isso, mas não é o foco da estética em filosofia pensar sobre o corpo humano. Se nós voltarmos aqui para a primeira imagem, nós percebemos que nós não estamos falando de estética corporal, culto ao corpo, mas reconhecer o belo e o feio, reconhecer a arte dentro das expressões dos povos. Ainda mais, como a arte toca a gente, como nós somos tocados pela arte. Portanto, a estética filosófica, ela não se preocupa em analisar o corpo belo, o corpo físico forte, fraco, magro, gordo. Não! Pelo contrário, por isso eu convido vocês a lermos juntos. Podemos afirmar que a estética filosófica apresenta uma relação muito forte com a questão da beleza, do belo e da arte em geral. Não se trata de uma única forma de arte ou de beleza, é sim de todas as formas de arte que possam existir. Trata-se também do significado de beleza e de arte para as pessoas e de como as pessoas se relacionam com elas. Não é uma questão de vaidade, é um costume orientado por princípios éticos e estéticos, equivalência entre o que é belo, bom e justo. Pois bem, a palavra estética encontra sua origem etimológica. O que é etimologia? Está aqui, ó, o estudo da origem da palavra. Qual é o significado da palavra estética? Então, a palavra estética encontra o seu significado no termo grego aesthesis, que, traduzido para a língua portuguesa, significa sentidos, sensação, sensibilidade, percepção pelos sentidos.
A arte é percebida pelos nossos sentidos e, portanto, é um dos objetos de estudo da estética, de modo que, sendo estudada pela filosofia, é conhecida como filosofia da arte. Dessa forma, a estética estuda tudo aquilo que pode ser percebido por meio dos sentidos. E não necessariamente aquilo que é belo ou feio. Até mesmo porque o que é belo para uma pessoa pode não ser belo para outra pessoa. Assim, quando ouvir alguém falar em estética, você já saberá que essa palavra é muito mais ampla do que um simples tratamento corporal de beleza. Mais do que uma cirurgia plástica, a estética é o estudo aprofundado sobre todas as formas de manifestação da arte ao longo da história. Ou seja, galerinha, a estética, ela está ligada aos nossos sentidos. Isto é, quando nós estamos diante de uma obra artística, seja ela uma obra escultura, uma obra da pintura, uma obra musical, uma obra teatral, um artista de rua, ou seja, as várias expressões artísticas, como o texto ressalta, quando nós estamos diante da obra de arte, independente da sua expressão, é desenvolvido em nós, ou é despertado, melhor dizendo, em nós, os sentidos, ou seja, a nossa capacidade de sentir a arte, a nossa capacidade de sentir aquilo que a arte está querendo nos passar. Nesse sentido, a estética, muito mais do que tentar encontrar ou falar sobre o corpo humano, a beleza humana ou algo do gênero, a estética tem a ver com a capacidade que nós temos de sentir a arte, com a capacidade que nós temos de sermos tocados pela arte. Nesse sentido, nós finalizamos a nossa aula e compreendemos bem que estética tem a ver com obras artísticas, expressões artísticas, despertar do homem para a obra de arte, despertar do homem para o julgamento acerca do belo ou não. Mas o mais importante do que achar que uma coisa é bela ou não, mais importante do que isso, é a capacidade que nós temos de fazer um julgamento estético sobre as coisas. Ou seja, esse olhar que nós temos e que é nos possibilitado pela arte de ampliar o nosso olhar, ampliar a nossa visão para com a arte. Ou seja, nós passamos a ser pessoas muito mais atentas às questões artísticas. Nós passamos a ser pessoas muito mais atentas aos detalhes, porque esses detalhes vão despertando em nós uma sensibilidade, uma capacidade artística. E essa capacidade artística de despertar em nós uma sensibilidade é própria da filosofia. Veja que não é apenas aqueles que são artistas e que produzem arte que podem falar sobre arte. Pelo contrário, todos nós podemos falar sobre arte. Por quê? Porque a arte, ela é uma capacidade que nós temos de julgar a partir de sentimentos, de emoções. Ou seja, tem a ver com os nossos sentidos. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal!